Escolhidos, Deus está falando com vocês neste exato momento. Abandonem o antigo. Não é coincidência vocês estarem aqui agora. Ele está movendo suas vidas de forma sobrenatural, tirando vocês de lugares que já não servem mais ao propósito divino. Aquela situação que parecia permanente está sendo removida. Aquele padrão que se repetia está sendo quebrado. Aquela limitação que os prendia está sendo destruída. Deus está declarando sobre suas vidas: basta do antigo, algo completamente novo está a caminho. Fiquem comigo, porque esta mensagem vai revelar por que vocês têm sentido essa inquietação interior, por que certas portas estão se fechando e por que vocês não conseguem mais se contentar com o que antes os satisfazia. O que vocês pensaram que era instabilidade, na verdade é transição divina. O que pareceu perda foi preparação para ganho. Preparem seus corações, porque Deus está prestes a mostrar que o novo que Ele preparou supera infinitamente o antigo que vocês estão deixando para trás. Antes de seguirmos com a mensagem, já se inscreva no canal Tesouros da Bíblia e, se puder, nos apoie enviando qualquer valor pelo botão Valeu aqui embaixo. Escolhidos, suas vidas não têm sido as mesmas ultimamente. Vocês têm sentido uma inquietação que não conseguem explicar, uma insatisfação com coisas que antes os contentavam, uma urgência interior que os empurra para frente mesmo quando não sabem exatamente para onde. Essa não é ansiedade, é o Espírito de Deus movendo vocês para fora da zona de conforto rumo ao destino que Ele preparou. Talvez tenham sido relacionamentos que não conseguem mais tolerar, empregos que drenam sua energia sem propósito, lugares onde se sentem estagnados, padrões de pensamento que os limitam. Deus está criando uma santa insatisfação em vocês, porque Ele sabe que vocês são destinados para muito mais do que estão vivendo atualmente. Pense na história de Abraão, quando Deus o chamou para sair de sua terra. Gênesis capítulo 12, versículo 1, registra o comando divino: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não foi sugestão, foi ordem. Não foi convite, foi convocação. Deus está fazendo o mesmo chamado sobre suas vidas. A voz divina ecoa sobre vocês. Saiam do antigo, deixem o familiar, abandonem o seguro mas limitado. Não porque Deus quer causar desconforto, mas porque Ele quer levá-los para um nível de vida que é impossível alcançar permanecendo onde estão. O novo não pode coexistir com o antigo. Irmãos e irmãs, agora temos o Seja Membro no canal Tesouros da Bíblia. Se sentir no coração, clique nesse botão e se una a essa missão. O seu apoio é fundamental para mantermos viva essa obra e levarmos a palavra a cada vez mais pessoas. Vocês podem estar se perguntando: mas para onde estamos indo? A resposta é: para um lugar melhor do que podem imaginar, para uma versão de suas vidas que supera seus sonhos mais ousados, para um nível de propósito, prosperidade e paz que só é possível quando se está alinhado com a vontade perfeita de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 19 declara: eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Deus está fazendo algo novo em suas vidas, algo que nunca experimentaram antes, algo que vai redefinir completamente suas expectativas sobre o que é possível. Se vocês estão sentindo essa movimentação divina em suas vidas, se reconhecem que Deus os está chamando para abandonar o antigo, deixem um 777 nos comentários. É uma declaração de que vocês estão prontos para obedecer ao chamado divino. Continuem comigo, porque esta revelação sobre transição divina está apenas começando. Existe uma diferença entre mudança humana e movimento divino, escolhidos. Mudança humana é baseada em circunstâncias, emoções, pressões externas. Movimento divino
é baseado em propósito eterno, timing perfeito, destino sobrenatural. O que vocês estão experimentando não é mudança comum, é movimento divino orquestrado pelo próprio Deus. Durante este processo, vocês podem ter notado que certas portas começaram a se fechar sem explicação aparente. Oportunidades que pareciam certas de repente se tornaram indisponíveis. Relacionamentos que pareciam sólidos começaram a se desfazer. Situações que pareciam estáveis começaram a se mover. Isso não é azar, é Deus fechando caminhos que não levam ao seu destino. Pense em como Deus fechou o Mar Vermelho atrás dos israelitas para que eles não pudessem voltar ao Egito. Êxodo capítulo 14, versículo 22, mostra que eles passaram pelo meio do mar em seco, mas as águas se fecharam atrás deles. Deus estava garantindo que eles não pudessem retroceder para a escravidão quando a jornada ficasse difícil. Vocês estão vivendo um momento Mar Vermelho em suas vidas. Deus está fechando o caminho de volta para o antigo para garantir que vocês avancem para o novo. Pode parecer assustador não ter como voltar, mas é na verdade uma demonstração do amor protetor de Deus. Ele sabe que vocês poderiam ser tentados a retroceder quando enfrentassem desafios. A voz de Deus ecoa: eu fechei o caminho de volta porque o que está à frente é infinitamente melhor do que o que ficou para trás. Não lutem contra o fechamento das portas antigas. Celebrem, porque isso significa que portas novas e melhores estão prestes a se abrir. Vocês podem estar sentindo medo do desconhecido, ansiedade sobre o futuro, saudade do familiar. É natural. Até os israelitas sentiram saudade do Egito quando estavam no deserto. Números capítulo 11, versículo 5, registra como eles se lembravam dos alimentos do Egito, esquecendo-se da escravidão. A memória pode romantizar o que na verdade era limitação. Mas Deus está sussurrando aos seus corações: confiem em mim. O que eu preparei para vocês é tão bom que vocês vão esquecer que um dia desejaram voltar ao antigo. Jeremias capítulo 29, versículo 11, promete que os planos de Deus são de bem e não de mal, para dar esperança e futuro. Continuem comigo porque esta revelação sobre movimento divino está se aprofundando. Deus está usando esta temporada de transição para revelar quem vocês realmente são, escolhidos. Quando tudo que é familiar é removido, quando todas as muletas são tiradas, quando todos os apoios humanos falham, vocês descobrem do que são realmente feitos. Descobrem que são mais fortes, mais resilientes, mais capazes do que imaginavam. Durante este processo, vocês estão desenvolvendo músculos espirituais que não sabiam que possuíam. Estão descobrindo reservas de fé que estavam dormentes. Estão acessando níveis de confiança em Deus que só se manifestam quando não há mais nada em que confiar. Essa não é destruição, é descoberta. Pensem como Davi, quando fugiu de Saul, descobriu que podia liderar homens, sobreviver no deserto, confiar totalmente em Deus. 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, mostra como homens em dificuldades se ajuntaram a ele e ele se tornou chefe deles. Suas dificuldades revelaram sua capacidade de liderança que estava oculta. Vocês estão descobrindo talentos que não sabiam que tinham, forças que não sabiam que possuíam, capacidades que estavam adormecidas. A remoção do antigo está revelando o novo que sempre esteve dentro de vocês. Deus não está apenas mudando suas circunstâncias, está revelando sua verdadeira identidade. A voz divina ecoa: vocês são mais do que pensavam, podem mais do que imaginavam, são capazes de coisas que nem sonhavam. Esta temporada de transição é uma revelação de quem vocês realmente são, quando dependem totalmente de Deus. Talvez vocês tenham se definido por seus empregos, relacionamentos, posses, posições sociais.
Mas Deus está removendo essas definições externas para que vocês descubram sua identidade real. Filhos amados do Altíssimo, herdeiros do reino, pessoas de propósito divino, portadores de poder sobrenatural. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, declara que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vocês não estão apenas mudando de lugar, estão se tornando pessoas novas. Não estão apenas trocando de situação, estão descobrindo nova identidade. Esta revelação de identidade é fundamental para o novo que Deus está preparando. Vocês não podem entrar no novo sendo as mesmas pessoas que eram no antigo. O novo requer nova mentalidade, nova fé, nova visão de si mesmos e de suas possibilidades. Se vocês estão reconhecendo essa transformação de identidade, se estão descobrindo capacidades que não sabiam que tinham, cliquem no botão de like. É uma forma de celebrar quem vocês estão se tornando. E se vocês querem se conectar com milhares de escolhidos que estão passando pela mesma descoberta de identidade, inscrevam-se neste canal. Não estamos apenas mudando, estamos nos descobrindo. Vamos continuar porque esta revelação sobre nova identidade está se expandindo para dimensões ainda mais profundas. Existe um padrão específico que Deus segue quando está movendo seus escolhidos para o novo, e vocês estão vivendo exatamente esse padrão. Primeiro, ele cria insatisfação com o antigo. Depois, ele fecha portas que levam ao passado. Em seguida, ele revela nova identidade. Finalmente, ele abre portas para o futuro. Vocês estão em qual fase desse processo divino? Se vocês chegaram ao ponto onde não conseguem mais se contentar com o que antes os satisfazia, completaram a primeira fase. Se notaram que certas oportunidades simplesmente não estão mais disponíveis, entraram na segunda fase. Se estão descobrindo capacidades e talentos que não sabiam que possuíam, estão na terceira fase. Se começaram a ver oportunidades novas aparecendo, estão entrando na quarta fase. Pense em como José passou por todas essas fases. Primeiro, teve sonhos que criaram insatisfação com sua posição atual. Depois, foi removido de casa pelos irmãos. Em seguida, descobriu capacidades de liderança e interpretação na casa de Potifar e na prisão. Finalmente, foi elevado ao palácio de Faraó. Gênesis capítulo 41, versículo 14, mostra como rapidamente ele foi tirado da prisão e colocado diante do rei. Cada fase tem seu propósito e seu timing. Não tentem acelerar o processo nem resistir a ele. Deus sabe exatamente o que está fazendo e quando cada fase deve acontecer. Confiem no processo, mesmo quando não entendem completamente o que está acontecendo. A voz de Deus ecoa. Cada fase da transição está me preparando vocês para algo específico. Não desperdicem nenhuma lição. Não resistam a nenhuma mudança. Abracem cada etapa, sabendo que ela os está levando para onde precisam estar. Vocês podem estar se perguntando quanto tempo vai durar essa transição. A resposta depende de quão rapidamente vocês se adaptam a cada fase. Quão completamente vocês aprendem cada lição, quão totalmente vocês se rendem ao processo divino. Resistência prolonga a transição, rendição a acelera. Provérbios capítulo 3, versículo 5, nos instrui a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Durante a transição, vocês precisam confiar mais no que Deus sabe do que no que vocês entendem. Precisam se apoiar mais na sabedoria divina do que na lógica humana. Talvez vocês estejam tentando entender cada detalhe, controlar cada variável, prever cada resultado. Mas Deus está pedindo para vocês simplesmente confiarem e obedecerem, para seguirem sua liderança mesmo quando o caminho não está completamente claro.
Continuem comigo, porque esta revelação sobre o processo divino está se aprofundando ainda mais. Deus está preparando vocês para um nível de vida que requer nova mentalidade. Escolhidos. O antigo modo de pensar não é compatível com o novo que Ele está trazendo. Vocês não podem entrar em território novo com mapas antigos. Não podem construir futuro novo com ferramentas antigas. Não podem viver vida nova com mentalidade antiga. Durante esta transição, Deus está renovando suas mentes, expandindo suas visões, elevando suas expectativas. Está removendo limitações mentais que vocês nem sabiam que tinham. Está quebrando tetos de vidro que restringiam seus sonhos. Está derrubando muros mentais que limitavam suas possibilidades. Pense em como os discípulos tiveram que renovar completamente sua mentalidade quando começaram a seguir Jesus. Marcos, capítulo 1, versículo 17, registra Jesus dizendo: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Eles tinham que parar de pensar como pescadores de peixes e começar a pensar como pescadores de homens. Vocês estão sendo chamados para pensar em uma escala completamente diferente, para sonhar em dimensões que antes pareciam impossíveis, para acreditar em possibilidades que antes consideravam irreais, para esperar resultados que antes julgavam inalcançáveis. A voz divina sussurra: expandam suas mentes, elevem suas expectativas, ampliem suas visões. O que eu estou preparando é maior do que vocês conseguem imaginar com a mentalidade atual. Isaías capítulo 55, versículo 9. Nos lembra que os pensamentos de Deus são mais altos que nossos pensamentos. Talvez vocês tenham se acostumado a pensar pequeno, a esperar pouco, a se contentar com migalhas. Mas Deus está dizendo: pensem grande, esperem muito. Eu preparei um banquete, não migalhas. Ele quer expandir sua capacidade de receber, não apenas sua disposição de dar. Vocês podem estar lutando contra essa expansão mental porque parece arrogante ou presunçoso. Mas não é arrogância acreditar no que Deus prometeu. Não é presunção esperar o que Ele declarou. Não é orgulho sonhar na escala que Ele autorizou. Filipenses capítulo 4, versículo 13, declara que tudo podemos naquele que nos fortalece. Isso não é apenas versículo para decorar, é realidade para viver. Vocês podem todas as coisas que estão alinhadas com o propósito de Deus para suas vidas. Esta renovação de mentalidade é essencial para o novo que está chegando. Vocês não podem receber bênçãos de nível superior com mentalidade de nível inferior. Não podem operar em autoridade maior com pensamentos menores. Não podem impactar em escala maior com visão menor. Se vocês estão sentindo essa expansão mental acontecendo, se estão começando a sonhar maior e esperar mais, deixem um 767 nos comentários. É uma declaração de que vocês estão abraçando a nova mentalidade que Deus está dando. Fiquem comigo, porque esta revelação sobre renovação mental está alcançando níveis ainda mais altos. Existe uma unção específica sendo liberada sobre vocês durante esta transição, escolhidos. É a unção do pioneiro, do desbravador, do que abre caminhos novos. Vocês não estão sendo movidos apenas para ocupar espaços que já existem. Estão sendo movidos para criar espaços que ainda não existem, para estabelecer precedentes que outros seguirão. Pensem como Josué foi ungido para conquistar território que nunca havia sido conquistado. Josué, capítulo 1, versículo 3, registra Deus dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé vô-lo tenho dado. Não era território já conquistado, era território a ser conquistado. Vocês estão recebendo a mesma unção pioneira. Durante esta transição, vocês estão desenvolvendo coragem para entrar em territórios inexplorados,
fé para acreditar no impossível, persistência para continuar quando outros desistiriam. Essas não são apenas qualidades pessoais, são ferramentas ministeriais para o trabalho pioneiro que Deus está confiando a vocês. A voz de Deus ecoa: eu os estou enviando para lugares onde ninguém foi, para fazer coisas que ninguém fez, para estabelecer padrões que ninguém estabeleceu. Vocês não são seguidores nesta temporada, são líderes. Não são imitadores, são inovadores. Não são repetidores, são criadores. Talvez vocês estejam se sentindo inadequados para essa responsabilidade pioneira. É normal. Moisés se sentiu inadequado para liderar Israel. Gideão se sentiu inadequado para libertar Israel. Jeremias se sentiu inadequado para profetizar a Israel. Mas Deus não chama os adequados, Ele adequa os chamados. Vocês estão sendo equipados com tudo o que precisam para cumprir o chamado pioneiro. Sabedoria para tomar decisões sem precedentes, discernimento para navegar em territórios desconhecidos, autoridade para estabelecer novos padrões, unção para abrir caminhos que outros seguirão. Esta unção pioneira não é apenas para benefício próprio, é para benefício de muitos que virão depois de vocês. Vocês estão abrindo caminhos que facilitarão a jornada de outros. Estão estabelecendo precedentes que darão permissão para outros sonharem maior. Estão criando possibilidades que inspirarão gerações futuras. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vocês estão sendo chamados para exercer esse tipo de fé pioneira. Acreditar no que ainda não se vê, esperar o que ainda não se manifestou, construir sobre fundamentos que ainda não são visíveis. Continuem comigo, porque esta revelação sobre unção pioneira está se expandindo para dimensões ainda maiores. Deus está posicionando vocês estrategicamente para o que Ele quer fazer na terra, escolhidos. Vocês não estão sendo movidos aleatoriamente, estão sendo posicionados propositalmente, como peças de xadrez sendo colocadas nas posições certas para o movimento decisivo. Vocês estão sendo alinhados para máximo impacto no reino de Deus. Pensem como Esther foi posicionada estrategicamente no palácio para um momento específico na história. Esther, capítulo 4, versículo 14, sugere que ela chegou ao reino para um tempo como este. Sua posição não era coincidência, era estratégia divina. Vocês estão sendo posicionados para tempos específicos que estão chegando. Durante esta transição, Deus está movendo vocês não apenas geograficamente, mas estrategicamente. Colocando vocês em posições de influência, conectando vocês com pessoas-chave, dando-lhes acesso a recursos necessários, preparando plataformas para seu ministério futuro. Vocês podem não ver ainda como todas as peças se encaixam, mas Deus vê o quadro completo. Ele sabe exatamente onde vocês precisam estar, quando precisam estar lá, com quem precisam se conectar, que recursos precisam ter acesso. Confiem no posicionamento divino mesmo quando não entendem completamente a estratégia. A voz de Deus ecoa: eu os estou posicionando para máximo impacto. Onde eu os colocar, vocês causarão transformação. Com quem eu os conectar, vocês trarão mudança. O que eu colocar em suas mãos, vocês multiplicarão para a minha glória. Talvez vocês estejam se perguntando por que certas conexões estão sendo feitas, por que certas oportunidades estão aparecendo, por que certas portas estão se abrindo. A resposta é posicionamento estratégico. Deus está orquestrando encontros divinos, criando oportunidades sobrenaturais, abrindo portas que nenhum homem pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, fala sobre uma porta aberta que ninguém pode fechar.
Deus está abrindo portas estratégicas em suas vidas, portas de oportunidade, portas de influência, portas de provisão, portas de propósito. Essas portas não são apenas para vocês, são para o que Deus quer fazer através de vocês. Vocês estão sendo posicionados para serem respostas às orações de outras pessoas, para serem soluções para problemas que existem, para serem pontes entre necessidades e provisões, para serem catalisadores de transformação em suas esferas de influência. Daniel, capítulo 2, versículo 21, declara que Deus muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele está removendo vocês de posições que limitavam seu impacto e estabelecendo vocês em posições que maximizarão sua influência. Confiem no reposicionamento divino. Se vocês estão reconhecendo esse posicionamento estratégico em suas vidas, se estão vendo conexões e oportunidades se alinhando de forma sobrenatural, cliquem no botão de like. É uma forma de reconhecer a mão de Deus orquestrando suas vidas. E se vocês querem se juntar a milhares de escolhidos que estão sendo posicionados estrategicamente, inscrevam-se neste canal. Vamos continuar, porque esta revelação sobre posicionamento divino está alcançando seu clímax. Existe uma aceleração sobrenatural acontecendo em suas vidas neste momento, escolhidos. O que normalmente levaria anos para acontecer, Deus está fazendo em meses. O que tipicamente requereria décadas de construção, Ele está estabelecendo em temporadas. Vocês entraram na zona de aceleração divina, onde o impossível se torna possível e o improvável se torna inevitável. Pense em como José passou de prisioneiro a governador em um único dia. Gênesis capítulo 41, versículo 14, mostra como ele foi rapidamente tirado do calabouço, barbeado, vestido e apresentado a Faraó. Anos de preparação culminaram em um momento de elevação instantânea. Vocês estão entrando em momentos similares de aceleração. Durante esta temporada de aceleração, vocês vão testemunhar coisas que desafiam a lógica humana. Portas que estavam fechadas há anos se abrindo em dias, relacionamentos que pareciam impossíveis se formando rapidamente. Recursos que pareciam inalcançáveis se tornando disponíveis. Sonhos que pareciam distantes se materializando rapidamente. A voz de Deus ecoa: eu estou acelerando meus planos em suas vidas. O que vocês esperavam que levasse muito tempo, eu farei rapidamente. O que vocês pensavam que seria gradual, eu tornarei súbito. Preparem-se para a velocidade divina. Esta aceleração não significa que vocês vão pular etapas importantes ou perder lições necessárias. Significa que Deus está comprimindo o tempo, intensificando os processos, maximizando a eficiência. Vocês vão aprender em meses o que outros levam anos para aprender. Vão crescer em temporadas o que outros levam décadas para crescer. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, nos ensina que a visão tem tempo determinado e se apressa para o fim. Suas visões e sonhos estão se apressando para o cumprimento. O timing de Deus está se acelerando em suas vidas. O que Ele prometeu não está apenas chegando, está correndo para vocês. Vocês podem estar se sentindo sobrecarregados pela velocidade das mudanças. É natural. Quando Deus acelera, tudo parece acontecer ao mesmo tempo. Múltiplas oportunidades aparecem simultaneamente. Várias portas se abrem de uma vez. Diferentes áreas da vida se transformam rapidamente, mas não se preocupem com a velocidade. Deus não os está levando mais rápido do que podem suportar. Ele conhece sua capacidade e está acelerando dentro dos limites que Ele mesmo estabeleceu. Isaías, capítulo 28, versículo 10, fala sobre preceito, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Mesmo na aceleração, Deus mantém ordem e progressão.
Esta aceleração é um sinal de que vocês entraram em uma temporada de favor especial. Quando Deus acelera os processos em sua vida, é porque Ele tem pressa para cumprir algo importante através de vocês. É porque há um timing específico que precisa ser alcançado, um momento específico que precisa ser aproveitado. Continuem comigo, porque esta revelação sobre a aceleração divina está chegando ao seu ponto mais poderoso. Vocês estão sendo preparados para carregar uma glória que o antigo não poderia suportar, escolhidos. Deus não está apenas mudando suas circunstâncias. Está aumentando sua capacidade de carregar sua presença, sua unção, sua glória. O novo que Ele está trazendo requer nova capacidade espiritual, novo nível de maturidade, nova dimensão de fé. Pense em como o tabernáculo de Moisés teve que ser construído com especificações exatas para carregar a glória de Deus. Êxodo capítulo 40, versículo 34, registra que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A estrutura tinha que ser adequada para a glória que ia carregar. Vocês estão sendo reconstruídos espiritualmente para carregar níveis de glória que nunca experimentaram antes. Deus está fortalecendo sua estrutura espiritual, expandindo sua capacidade de fé, aprofundando sua intimidade com Ele. Não apenas para seu benefício, mas para que possam carregar sua presença para outros. Durante esta reconstrução, vocês podem ter sentido como se estivessem sendo desmontados e remontados. Como se tudo o que conheciam sobre si mesmos estivesse sendo questionado e redefinido. Isso não é destruição, é renovação. Não é demolição, é reconstrução para maior capacidade. A voz divina ecoa. Eu estou preparando vocês para carregar uma glória que transformará não apenas suas vidas, mas as vidas de todos ao seu redor. Vocês se tornarão portadores de minha presença, canais de meu poder, instrumentos de minha glória. Esta preparação para carregar glória inclui purificação de motivos, refinamento de caráter, fortalecimento de fé, aprofundamento de humildade. Deus não confia sua glória a qualquer pessoa. Ele a confia àqueles que foram testados, provados, refinados. Vocês estão passando por esse processo de qualificação. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, fala sobre sermos transformados de glória em glória. Vocês não estão apenas mudando de lugar, estão sendo transformados de um nível de glória para outro nível de glória. Cada transição os prepara para carregar mais da presença de Deus. Talvez vocês tenham notado que sua tolerância para coisas mundanas diminuiu, que sua fome por coisas espirituais aumentou, que sua sensibilidade à presença de Deus se aguçou. Esses são sinais de que vocês estão sendo preparados para carregar mais glória. Quando vocês entrarem no novo que Deus preparou, não será apenas uma mudança de circunstâncias, será uma elevação de glória. Vocês operarão em níveis de unção que nunca experimentaram. Verão manifestações de poder que nunca testemunharam. Carregarão uma presença que transformará ambientes inteiros. Se vocês estão sentindo essa preparação para carregar mais glória, se estão percebendo mudanças em sua sensibilidade espiritual, deixem um 777 nos comentários. É uma declaração de que vocês estão se rendendo ao processo de preparação divina. Fiquem comigo, porque esta revelação sobre glória está alcançando dimensões eternas. Existe uma herança sendo liberada sobre suas vidas durante esta transição, escolhidos. Não apenas herança material, mas herança espiritual. Não apenas o que vocês conquistaram, mas o que gerações antes de vocês plantaram e que agora está maduro para a colheita. Vocês estão entrando na temporada de colher o que não plantaram e habitar em casas que não construíram.
Pense em como Josué e os israelitas herdaram a terra prometida. Josué, capítulo 24, versículo 13, registra Deus dizendo: Dei-vos uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, vinhas e olivais que não plantastes, e comeis deles. Eles herdaram o resultado do trabalho de outros. Vocês estão herdando o resultado de orações que outros fizeram, sacrifícios que outros ofereceram, sementes que outros plantaram. Gerações de fiéis que vieram antes de vocês criaram um depósito espiritual que agora está sendo liberado sobre suas vidas. Vocês são beneficiários de uma herança espiritual acumulada. Durante esta transição, vocês podem ter notado que certas bênçãos chegaram sem esforço proporcional, que certas oportunidades apareceram sem busca ativa, que certas portas se abriram sem pressão aplicada. Isso é herança espiritual se manifestando. Vocês estão colhendo o que outros plantaram. A voz de Deus ecoa: Eu estou liberando sobre vocês a herança de gerações de fiéis. O que seus antepassados espirituais plantaram em oração, vocês colherão em bênção. O que eles semearam em fé, vocês ceifarão em manifestação. Esta herança não é apenas material, é espiritual, ministerial, profética. Vocês estão herdando unções que foram cultivadas por gerações, autoridade que foi estabelecida através de décadas de fidelidade, favor que foi acumulado através de anos de obediência. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, nos lembra que é Deus quem dá força para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que jurou aos pais. A prosperidade que está chegando sobre vocês não é apenas resultado do seu trabalho, é cumprimento de alianças que Deus fez com gerações anteriores. Vocês podem estar se perguntando por que merecem essa herança. A resposta é: não é sobre merecer, é sobre herdar. Não é sobre qualificação pessoal, é sobre posição familiar. Vocês são filhos do reino, herdeiros das promessas, beneficiários das alianças divinas. Gálatas, capítulo 3, versículo 29, declara que se somos de Cristo, então somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vocês estão herdando não apenas as promessas feitas a vocês, mas as promessas feitas a Abraão, Isaque, Jacó, Davi e todos os fiéis que vieram antes. Esta herança inclui favor sobrenatural, provisão abundante, proteção divina, sabedoria celestial, autoridade espiritual. Vocês não estão apenas recebendo bênçãos, estão herdando um legado de fidelidade que se acumulou através de gerações. Continuem comigo, porque esta revelação sobre herança espiritual está se expandindo para dimensões eternas. Vocês estão sendo estabelecidos como marcos na história do reino de Deus, escolhidos. Esta transição não é apenas sobre suas vidas pessoais, é sobre o papel que vocês vão desempenhar na expansão do reino na terra. Vocês estão sendo posicionados para serem pontos de referência que outros usarão para navegar suas próprias jornadas. Pense em como Abraão se tornou um marco para todas as gerações futuras. Romanos capítulo 4, versículo 16, o chama de pai de todos os que creem. Sua jornada de fé estabeleceu um padrão que outros seguiriam. Vocês estão sendo estabelecidos como marcos similares para sua geração e gerações futuras. Durante esta transição, Deus está documentando suas jornadas nos anais celestiais. Cada passo de fé que vocês dão, cada ato de obediência que demonstram, cada vitória que alcançam está sendo registrado como testemunho para outros que enfrentarão desafios similares. Suas histórias de transição se tornarão histórias de inspiração. Suas jornadas de mudança se tornarão mapas para outros que precisam mudar. Suas experiências de abandono do antigo se tornarão encorajamento para outros que precisam deixar o que não serve mais. A voz divina ecoa:
Vocês não estão apenas vivendo suas próprias histórias, estão escrevendo capítulos na história do meu reino. Suas vidas se tornarão livros que outros lerão para encontrar coragem, direção, esperança. Esta responsabilidade de ser marco não é fardo, é privilégio. Significa que suas vidas têm significado que transcende suas experiências pessoais, que seu impacto se estenderá muito além de suas próprias existências, que suas jornadas inspirarão multidões que vocês nunca conhecerão pessoalmente. Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala sobre a nuvem de testemunhas que nos cerca. Vocês estão se juntando a essa nuvem, não apenas como espectadores, mas como participantes ativos, cujas vidas testemunham do poder de Deus para transformar, elevar, usar pessoas comuns para propósitos extraordinários. Vocês podem estar se sentindo inadequados para essa responsabilidade de ser marcos. É normal. Moisés se sentiu inadequado para liderar Israel. Davi se sentiu pequeno diante de Golias. Maria se sentiu indigna de carregar Jesus. Mas Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, declara que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele está usando suas vidas ordinárias para demonstrar seu poder extraordinário, suas transições comuns para mostrar sua graça incomum. Esta temporada de transição que vocês estão vivendo se tornará testemunho que outros citarão quando estiverem enfrentando suas próprias transições. Suas vitórias se tornarão combustível para a fé de outros. Suas superações se tornarão prova de que é possível abandonar o antigo e abraçar o novo. Se vocês estão compreendendo a magnitude do que Deus está fazendo através de suas vidas, se estão aceitando a responsabilidade de serem marcos para outros, deixem um 777 nos comentários. É uma declaração de que vocês estão disponíveis para serem usados como testemunhas vivas do poder transformador de Deus. Fiquem comigo, porque esta revelação sobre legado eterno está chegando ao seu clímax final. Escolhidos, vocês chegaram até aqui porque Deus queria que vocês soubessem. Ele está movendo vocês com propósito divino, timing perfeito e destino glorioso. O antigo não foi removido para causar dor, mas para fazer espaço para algo infinitamente melhor. Parem de resistir à transição e comecem a celebrar a transformação. Parem de lamentar o que ficou para trás e comecem a antecipar o que está por vir. Vocês não estão perdendo, estão ganhando, não estão retrocedendo, estão avançando, não estão sendo diminuídos, estão sendo expandidos. O novo que Deus preparou para vocês supera seus sonhos mais ousados, excede suas expectativas mais altas, transcende suas visões mais grandiosas. Vocês foram escolhidos para este momento, preparados para esta transição, destinados para esta elevação. Abandonem o antigo com gratidão pelo que ele ensinou, mas abracem o novo com expectativa pelo que ele trará. Sua temporada de transição está se transformando em temporada de manifestação. O melhor de suas vidas está começando agora.